Você fala alemão? Sem dúvida, outubro é a época que a gente mais ouve músicas, expressões em alemão. Aqui em Blumenau e em municípios da região, muitas vezes o idioma germânico é passado de geração para geração. Além disso, em sala de aula, na rede municipal de ensino, as crianças também aprendem a língua. A gente conversa hoje e recebe aqui, então, o coordenador curricular de idioma de alemão, Gilvânio Ertal. Bem-vindo, Gilvânio. E também a diretora de Educação Básica de Blumenau, Maria Luísa Oliveira Lobe. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Falar de alemão num período, né, que os visitantes também têm muito mais contato com essa língua, né? Mas já é um trabalho muito consistente do município ensinar o idioma alemão, né? Maria Luísa, comece conversando contigo. Fala um pouco mais do trabalho hoje que é feito no município. Tá certo. Então, boa tarde aos ouvintes. Quero deixar aqui o abraço da secretária Patrícia, né? E dizer que é um prazer enorme a gente estar aqui falando um pouquinho dessa cultura alemã, que desde a nossa fundação, né, e que a gente vem trazendo muito forte essa cultura. E preciso dizer aqui que o prefeito Mário, né, quando ele assumiu dentro da proposta de governo dele, o compromisso dele de instituir escolas bilíngues, né? Então isso foi um grande desafio para nós, né, da secretaria. E hoje a gente tem isto muito bem sustentável, né? Claro que existem os grandes desafios, as dificuldades, né, elas se encontram no dia a dia, mas a gente, na medida do possível, a gente então procura superá-las. Maria Luísa, são quantas as escolas bilíngues e hoje quantos alunos da rede pública têm contato com o idioma? Isso, então nós temos 18 escolas bilíngues, 13 da língua inglesa, e 4 da língua alemã e 1 de Libras, né? Então é um total de 78 turmas, de 1.945 estudantes hoje que são contemplados, né? Eu vejo que é um ganho muito grande, digo isso, né? O nosso prefeito é muito visionário, porque além de preservar a cultura germânica, também de dar oportunidade a esses estudantes da escola pública, independente de classe social, a oportunidade de terminar o ensino fundamental e eles estarem falando uma segunda língua e a oportunidade de emprego. Porque certamente. A gente sabe que hoje, né, as empresas multinacionais, elas estão se instalando na nossa cidade e a gente precisa dessa qualificação. A Blumenau, né, é um polo de informática que, queira ou não, precisamos também, né, avançar nesse aspecto. Então, eu vejo que esta política pública, ela é ao longo prazo. Nós vamos ter um resultado ao longo prazo. Mas eu posso dizer para você que hoje a gente já tem bons resultados. E isso se deve ao trabalho dos professores, né, dos nossos gestores e toda a equipe nossa da Secretaria Municipal de Educação, né? E claro, a autonomia e a confiança dada, né, pela nossa secretária Patrícia também. Então, hoje, o IDEB, né, de Blumenau, né, nós tivemos um bom resultado e as 2 escolas bilíngues que são pilotos, né, então elas tiveram uma boa classificação e não só estas, como as demais também. Maravilha. Né? Porque hoje a nossa proposta, ela está vinculada ao método CLIO, né? Que é um método que ele é conhecido na União, né, Europeia, né? Através do sistema Erasmus. Né? E aí, o que traz esse método? Que a criança, ao mesmo tempo que ela está sendo alfabetizada, ela está sendo ensinada pela, né, no caso, nós aqui, a língua portuguesa, ao mesmo tempo ela está tendo a oportunidade de ser alfabetizada na segunda língua. Ou Maravilha. Seja, isso acontece simultaneamente. Né? De uma forma natural, né? Isso, nós não, né, a nossa proposta não é tirar o aluno de sala para que ele vá para um laboratório de línguas, desculpe. Ou seja, as coisas acontecem naquele momento entre os 2 professores, né? Porque hoje a proposta é que o pedagogo, que é lá dos anos iniciais, do primeiro, do segundo, do terceiro, que ele pudesse ter, né, pudesse falar a segunda língua.
como a gente ainda não tem essa proficiência, nós temos os 2 professores em sala de aula. Por falar em sala de aula, Guten Tag, tá certo? Boa tarde, então, né, para você que está sempre em contato, né, Gilvânio, com os alunos, né, cerca de 2.000 alunos que têm aí contato com diferentes línguas, né, ou o inglês, ou Libras, né, ou o alemão, mas especialmente falando das turmas de alemão hoje no município. Como é esse aprendizado? A partir de que idade ele já tem os primeiros contatos com o idioma? Então, o idioma já começa a ser ensinado a partir do primeiro ano, né? Então, lá com 6 anos, quando eles logo entram na escola, já tem contato com a língua, né? Então, como a Maria Luísa falou, tem a pedagoga, que vai estar fazendo o trabalho da pedagogia ali, vai estar fazendo os ensinamentos, e junto vai estar o professor de L2 ali, fazendo essa intervenção, fazendo essa interação, né? Passando ali os comandos, passando os cumprimentos. Então, ele já vai tendo contato já no primeiro dia, no primeiro momento. E para configurar esse ensino bilíngue, também o contato é maior, por exemplo, mais aulas durante a semana? Na verdade, a gente não distribui aulas. Todo momento que ele está na escola, ele tem um contato com a língua. Então, a todo momento, ele está sendo instigado, ele está sendo motivado a estar falando em língua alemã. Ele até pode fazer o code switching, que a gente fala, né, que é a alternância de códigos, né? O que acontece? O professor pode falar em alemão com ele e ele entender e responder em português. Isso é uma prática comum, né? Nos primeiros anos. E tem liberdade para essa comunicação, exatamente. Né? Então, como a Maria Luísa falou do Clio, essa liberdade que tem para o aprendizado faz parte do aprendizado do próprio estudante, né? Então, conforme ele vai avançando, conforme os anos vão passando, ele vai aumentando a proficiência dele na língua alemã, por exemplo, né? E conforme aí essa alternância de código vai sendo menos em português e muito mais em alemão. E Gilvânio, como que é o retorno que você recebe, o feedback dos alunos e também dos pais, né? Quando eles começam a fazer as primeiras palavras, a aprender as primeiras palavras, a formar as primeiras frases? É muito positivo. A gente tem relatos de pais que têm o resgate da história da família. Né, que os avós falavam alemão e que o pai já é aquela geração que meio que esqueceu, deixou de lado e agora o filho nem passa para os próximos filhos, né? Isso, ou que não teve muito contato, então foi uma coisa mais de infância. Então, os filhos agora estão estimulando os próprios pais a falar, a voltar a resgatar o alemão dentro da família. E mais uma pergunta para você, claro. É muito difícil o alemão? A gente sempre fala isso, né? Nossa, é uma língua difícil. A gente demora a identificar as palavras, né? Porque elas, de fato, são escritas de uma forma muito diferente do português. Qual é a dificuldade, o grau de dificuldade do alemão? Eu acho que a maior dificuldade está naquilo que a gente impõe como dificuldade mesmo, sabe? A gente se dá o próprio respeito e se dá o próprio momento de você aprender coisas novas, você se desafiar. Esse é o grande ponto de virada. Porque a partir do momento que a gente aprende alemão, qual é o nosso limite para aprender qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa. E com as crianças, eu imagino que o aprendizado flui muito mais fácil, elas absorvem com muito mais rapidez, né? Muito mais. E aí te perguntar assim, Maria Luísa, hoje esse trabalho, né, que já vem se consolidando, você comentou, então são 18 unidades, né, que oferecem o idioma, 4 com o idioma em alemão, e eles podem seguir até a conclusão do ensino médio com o alemão, então... A proposta, né, porque nós, na rede pública municipal, nós temos até o ensino fundamental, o 9º ano, né, então, até o 9º ano, esses estudantes terão, então, né, a educação bilíngue, então elas terão os 2 idiomas. Eles já são remanejados para unidades onde tem as aulas? Como que isso funciona? Na verdade, nós escolhemos 3 escolas na Vila Itopava, né? Mas, assim, muito curioso que no ano de 2021, nós adotamos numa escola que a comunidade não é, né, de origem alemã, né, que eles não têm essa cultura tão forte, tão presente, e os alunos lá, eles estão, assim, deslanchando. Não é? Olha, que maravilha. Então, assim, eles falam simultaneamente. Até eu fui numa instituição, na festa da família, um sábado, chegando lá tinha uma exposição de objetos antigos e ao lado tinha 2 estudantes pequenos, de 8 anos. Os 2, assim, naturalmente,
falando em alemão, ou vou falando inglês, então isso é muito natural. E a própria pedagoga, que antes tinha esse desafio de falar a segunda língua, porque queira ou não, isso num momento nos remete a uma certa insegurança, um certo medo. De se Hoje, expor, né? elas falam assim, normalmente também a segunda língua. Maria Luísa, Gilvânio, a gente fez uma brincadeira com os apresentadores aqui da NDTV para ver se eles estavam com o alemão em dia, digamos assim. Vamos acompanhar? Vamos. Me passaram a missão de falar de algumas ruas em alemão aqui na cidade de Blumenau. Então, vem comigo que aqui eu sou um Deutscher. Johann Saxi. E também a Eugênia, fácil. E Paul Fritz. Professor, tu vai avaliar, tá? A gente vai... Expressas. Fica mais fácil. Paul Fritz Kühlich. William Eberhard. Salto Weisbach. Praça Biergarten. Parque Spitkhoff. E Pfitzenheiter. William Eberhard. Paul Fritz Kühlich. Salto Weisbach. Não vale, todo mundo estudante de fazer. A gente é de Blumenau. Muito bom, professor. Eu vou arriscar uma, que é uma banda que tem no Oktoberfest. Me corrija. É Hochzollernleben. Parecido com isso? Parecido. Tá Fala no processo. certinho, porque é super difícil. Então, tem palavras que realmente, né? Quando a gente olha a escrita, a gente pensa, como que eu vou falar? Como vai começar, né? Tem a questão ali de algumas letras que mudam um pouquinho a sonância, né? Mas, de maneira geral, é bem positivo, né? E, como eu falei, eu acho que a gente se permitir isso, se permitir tentar, é bastante positivo. Pessoal da equipe, qual é o saldo aí? Muito positivo. Eles se Então, de esforçaram, parabéns. né? São ruas que a gente também já costuma falar aqui na cidade, várias são pegadinha, né, para o visitante. Às vezes o visitante imagina, né, que é Paul Werner, né? Que é Paul Werner, né? O alemão tem essas diferenças. Então, quem vem para cá, a gente também já tenta orientar, que é um pouquinho diferente, né? Por causa da pronúncia em alemão. Gente, muito obrigada pela conversa, por esses esclarecimentos super importantes, para que o pessoal do Ver Mais, né, o público de casa, saiba o quanto existe um trabalho de ensino da língua alemã aqui no município, né? E que quem tiver interesse pode procurar a Secretaria da Educação também para ter essa oportunidade, né? Isso. E as nossas escolas, né, da rede pública que estão aí à disposição. Muito obrigada mais uma vez, Maria Luísa Gilvânio.